Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Camilo Cast, um podcast sobre empreendedorismo, sobre crescimento empresarial. E hoje tem uma convidada muito especial aqui que eu quero apresentar para vocês e vai agregar muito para vocês. Principalmente você que tem um produto digital, você que está no meio digital, que tem um curso, que quer lançar um livro digital, isso vai ajudar bastante você. Eu quero agradecer a Vanessa Vasques, do escritório Vasques Advocacia, né? A Vanessa, ela é especialista em negócios digitais. Muito obrigado, Vanessa, pela sua presença. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Sei que você vai trazer assim muita informação que vai agregar valor para toda a nossa audiência que está olhando aí o mercado, que está vendo as possibilidades. Quero te agradecer aí pela tua presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Emerson. Fico muito grata pelo convite, porque é muito importante a gente espalhar o conhecimento e principalmente de uma área que nasceu, explodiu e tem muita gente que ainda está caminhando no amadorismo. Então, muito obrigada por essa oportunidade de conceder esse espaço para a gente discutir um pouquinho sobre isso, para trazer consciência para os empreendedores da necessidade da segurança jurídica em seus negócios. Vanessa, me conta um pouquinho. Como que você chegou nessa parte que hoje você atua? Compartilha aqui com a gente um pouquinho da sua história. Como que Claro. você se apaixonou por essa área e por que você faz o que você faz hoje? Compartilha aí com a gente da onde veio esse desejo de ajudar esse pessoal. Eu vou começar lá dos primórdios de quando eu decidi fazer direito, que é uma história muito engraçada. Excelente. Para começar, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, quando saiu o primeiro celular, eu ganhei e fui acompanhando os celulares, né? Daquela época, lá, quando eu era mais nova. Então, eu sempre gostei muito da parte tecnológica. Mas eu estava na escola, com 16 anos. A gente teve uma atividade que a gente tinha que defender a Capitu, do Dom Casmurro. E foi aí foi o primeiro acesso com o direito. A gente tinha que defender se ela tinha traído ou não ele. Fizemos ali um tribunal do júri para ela, defendi a Capitu, e aí que eu comecei. Foi aí que eu pensei, eu vou fazer direito, eu quero fazer direito. Então, eu tinha 16 anos quando eu decidi ir para advocacia, para o direito, né? Fazer a faculdade. Pois bem, passado o tempo, entrei na faculdade de Direito, só que eu venho de família totalmente de concurso. Então, meus pais fizeram concurso na Prefeitura de São Paulo, pedagogos, coordenadores pedagógicos. A outra parte da minha família era contador, também concursados. Sério? Sério. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer da minha vida. Mas eu não sei, tinha aquela ideia que eu não queria ser concurseira, eu não queria ir para essa área. Mas eu entrei e falei, não, vou ser juíza, não, vou ser promotora. E fiquei nessa, o que eu vou ser da vida? E o pessoal incentivava, aproveita e faz direito, vai Sim, lá ser desembargadora. com certeza. E assim, era toda vez que aparecia um enunciado de edital, de concurso, encaminhava para mim e falava, não, você tem que se inscrever, tem que fazer. Então, eu fiz vários concursos, estando na faculdade, porque eu ainda não sabia direito o que eu queria ir para fazer da minha vida. No segundo ano da faculdade, eu tinha ali uns 18 anos, porque eu entrei com 17 na faculdade. Que legal. Eu comecei a fazer o estágio com uma advogada que ela era especialista em direito para empresas. E eu não sei se você assistiu aquela série Suits, Já. que eles são, assim, uma máquina, né? Eles têm um empoderamento, né? Eles vão Verdade. E aí, eu via ela e falava assim, meu Deus, é isso que eu quero ser. Eu quero fazer reuniões assim com empresa, eu quero ter essa postura, eu quero trabalhar na parte do extrajudicial de uma empresa, não no judicial, e sim nessa parte de consultivo, assessoria jurídica e tudo mais. E aí que foi que eu decidi, eu quero montar um escritório assim que eu finalizar a faculdade. Uau, então essa decisão de empreender já começou antes mesmo de se formar. Antes mesmo de se formar. E eu sempre
desde pequena, eu sempre fui incentivada a fazer alguns determinados trabalhos. Porque meu pai, apesar de ser concursado, ele também tinha muitos empreendimentos extra. Então, ele alugava imóvel, ele comprava uma coisa ali, vendia uma coisa aqui. Então, assim, com 12 anos, eu já tinha contato com contrato de compra e venda, fazia as declarações de imposto de renda para o meu pai. Então, eu acompanhava toda essa parte de compra, de negociação. Então, era algo que eu já tinha um conhecimento. Aí, quando eu entrei na faculdade, depois entrei nesse estágio, foi aí que eu decidi. Eu quero ter um escritório de advocacia e quero trabalhar para empresas. Foi essa uma das coisas que eu deixei martelado na minha cabeça. Pela faculdade e nos estágios que eu fui entrando, eu fui indo pelo caminho do direito do trabalho. Então, eu fui pelo direito do trabalho empresarial. Então, Mas o que te atraiu nessa parte? Do trabalho? É. Não foi bem uma atração, foi uma consequência. Ah, já que aqui tem mais demanda, deixa eu ir por aqui. Pois é, eu entrei num escritório que fazia todas as... depois que eu saí, né, desse escritório, dessa advogada, porque ela ia contratar gente mais velha, e eu ainda estava no 3º ano ali, e ela precisava de alguém de 5º ano, eu comecei a procurar outros estágios, eu acabei entrando em um que tinha várias matérias, mas era para empresas. Eu entrei para fazer de um tudo, né? Civil, contratos, trabalho, tributário, enfim, tinha de tudo lá. Só que eu fui bem no trabalhista, e aí a minha chefe do escritório me direcionou para o trabalhista, e acabei me moldando toda na parte do trabalho, apesar de ter feito a OAB em tributário. Ah, então você já estava vislumbrando o tributário, mas as coisas aconteceram e deram muito certo no trabalhista, e aí a vida te levou mais para esse caminho. Isso. E como a gente tem a OAB, ela é muito regrada, o que eu pensei? Vou fazer prática tributária e passar na OAB em tributária para eu não ter aquele costume do dia a dia do trabalhista, porque se você faz algo do costume do dia a dia, você não passa na OAB, porque a OAB tem que ser regrada. Então, por isso que eu decidi ir por outra área que não era a trabalhista. Quando eu finalizei o meu trabalho nesse escritório, acabei sendo assistente, enquanto esperava ali para passar na OAB, depois eu virei advogada júnior, sempre trabalhando para a parte trabalhista e, em consequência, não estava ainda muito feliz, porque direito do trabalho eu gosto, mas sabe quando você não sente ainda não confortável? É exatamente isso que eu gostaria. É, exato. Isso que você está falando é muito importante, porque eu percebo que muitas pessoas falam assim, mas agora que eu já me formei nisso daqui, e agora que eu estou fazendo isso daqui, mesmo não estando tão realizado, eu vou ficar com isso mesmo. E aí, às vezes, carrega uma atividade por anos sem procurar a realização pessoal. Mesmo tendo oportunidade de fazer uma remuneração maior, de ter mais realização, a pessoa se conforma com aquilo. Então, você deu um passo importante, que foi, mesmo estando num lugar já estabelecido, de certa forma já até confortável, será que é isso mesmo que eu vou fazer? Essa questão, esse questionamento interno é muito importante para mudança, e é tão importante isso para também você encontrar o seu lugar certo. Sim, e nós, né, que fazemos direito, aí decide abrir no escritório de advocacia, no começo é muito tenso, porque você tá ali vindo com casos, e é muito diferente você trabalhar para os outros, porque os outros têm as outras preocupações, né? Quem vai arrumar o escritório, como vai fazer os pagamentos, como que é, quem paga a luz, a água, a internet. E você, quando começa a empreender sozinho e tem que ter o seu próprio espaço, tem que contratar e pagar e fazer tudo, né? Limpar, enfim, servir, você tem outra visão. Você tem a responsabilidade daquele processo por um todo. Você não cuida só de uma parte pequenininha dela, que eu vou protocolar a defesa ali e fazer uma audiência. Não, você tem que pensar em tudo. Reunião com o cliente, a execução do serviço. Você tem que pensar no negócio, No né? negócio. E então, o que eu decidi fazer? Eu conheci o meu noivo,
o Victor, na faculdade também. E nós decidimos juntos abrir um escritório juntos assim Uau. que a gente se formasse. Então, assim que a gente se formou, a gente abriu juntos o escritório, mas ainda trabalhávamos para outras pessoas. Porque não, primeiro que você tem a questão da experiência, a questão da segurança, né, de ir de total para um escritório seu sozinho, e tem a questão também financeira. Não tínhamos condições, na época, quando a gente se formou, de ir totalmente para o escritório. Então, tanto eu como ele, como o Victor, a gente permaneceu trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo, ou seja, para os outros e para o nosso escritório. Isso aconteceu, para mim, né, no meu caso, até 2019. Então, até 2019, eu trabalhei para outras pessoas em concomitância com o escritório. O Victor trabalhou um pouco mais, né, até 2023, se eu não me engano, para outras pessoas. Não lembro se foi 2022, 2023, eu tenho que depois confirmar. Mas, e aí, o que aconteceu? Em 2019, a gente foi dispensado de um escritório que prestava serviços para uma empresa multinacional. E aí me ofertaram uma proposta de trabalho para eu trabalhar na Barra Funda como advogada trabalhista, seguindo no empresarial na Barra Funda. E aí eu não aceitei, aí então me deram a dispensa. Mas você não aceitou porque você já estava também no Tava paralelo tendo Isso. um resultado, não é Sim, com verdade? certeza, porque além do escritório dos outros, né, que a gente trabalhava, ainda tinha que fazer o segundo turno, né, do nosso escritório. E a gente já estava saindo daquela base nuclear, porque quando a gente abre o escritório é aquela base, né? Amigo, vizinho, família, gente ali da proximidade. A gente já estava num momento que já não estávamos conseguindo, eu e ele, comportar o trabalho do escritório. E foi aí que a gente decidiu, eu conversando com ele, a gente decidiu que eu ia seguir ali para ficar fixa no nosso escritório e fazer com que o negócio gerasse. Isso que você falou também gera vários insights para quem está empreendendo. Às vezes as pessoas que estão no CLT ou que estão querendo abrir um negócio, elas têm um viés ou uma falsa ilusão de que ela vai chegar, pedir a conta, vai abrir um negócio, vai ganhar muito certo. dinheiro e tá tudo certo. E às vezes não funciona bem assim. Então, essa jornada que vocês fizeram de fazer no paralelo as duas coisas até o teu escritório, pegar volume de demanda, ter uma perenidade de receita. Isso é muito importante para esse processo de transição. Sim. É isso que faz o negócio dar certo. Então, às vezes, é até mais interessante você estar rodando num paralelo por um tempo, porque você testa o seu negócio, testa Sim. carteira de clientes, testa o modelo de negócio, antes de efetivamente desligar a chave da onde você está trabalhando como CLT, né? Então, esse movimento que vocês fizeram, importantíssimo. Se a maioria das pessoas que tomam a decisão de empreender fizesse esse movimento de pensar na fonte financiadora do seu negócio, as Teria mais empresas estrutura. teriam mais estruturas e perenidade. Por isso que uma das coisas que a gente faz é ajudar também essas pessoas que estão querendo empreender através de um programa estruturado de transição de carreira. Com certeza. Então, esse programa usa justamente essas técnicas. Você vai empreender no Em paralelo concomitância, né? até que você ganhe tração e resultado para chegar nesse estágio que vocês chegaram, que é assim, poxa, agora eu já tenho tanta demanda, não faz sentido, mas eu fazer um deslocamento para Barra Funda se eu já tenho um negócio aqui que já me ocupa a agenda toda, né? Sim. Para contextualizar melhor o período, eu finalizei e abri, passei na OAB em 2015, a gente já abriu o escritório em 2015. Então, a gente ficou de 2015 a 2019, por mim, né? Eu trabalhando com os outros. Então, foi aí quase 4 anos trabalhando para outras pessoas. O Vitor avançou um pouquinho mais, né? 2022, 2023, porque a gente ainda estava naquela insegurança dos dois, né? Comportava, mas a gente estava na insegurança
não, vou liberar vou deixar o certo e se der alguma coisa errada. Aí ele ficou mais Mas um já tempo. era um negócio maduro de Sim, 4 anos, né? exato. Aí a gente fica com essa insegurança, né, interno do que pode acontecer. Mas aí foi quando eu recusei essa proposta, foi em outubro de 2019. E aí eu falei, não, vou ficar direto pro nosso escritório. Eu usei a rescisão, né, para se organizar e tudo mais. E aí em 2020 veio a pandemia. E todo mundo ficou preso em casa. Nossa, e aí como que foi nesse período a configuração do negócio de vocês? Então, Porque tinha muita coisa que era presencial, não sim, é? então, o judiciário basicamente trabalhava no... Tinha as questões que tramitavam eletronicamente, processo digital e tudo mais. No entanto, audiências sempre presencial. Tudo era muito presencial. E as pessoas, elas tinham uma grande dificuldade de fazer reuniões online. Elas preferiam o presencial. Preferiam marcar horário no escritório, num escritório físico. E fazer reuniões em locais para poder discutir estratégias que hoje a gente faz pelo online. E não tem resistência nenhuma, E né? não tem resistência nenhuma. Só que foi aí em 2020 que veio a pandemia. Apesar dos pesares, né, que foi terrível, né, esse período que a gente passou preso em casa, não podia fazer as coisas, tinha que ficar com muitas restrições, né, teve muita gente que perdeu entes da família, de amigos. Nós tivemos um bom retorno no escritório, porque aconteceu muitos acordos trabalhistas, muitas coisas que nos... Foi um momento, um círculo virtuoso, né? eu não gosto muito de falar que foi boa a pandemia, porque a gente sabe que teve muitas situações muito complicadas. No entanto, não foi ruim para o negócio. Foi um período que deu bastante crescimento no escritório. E foi aí que eu comecei a estudar marketing digital para eu implementar no escritório, porque a gente precisava fazer post em Instagram, blog, pensando no YouTube. Então, eu fui estudar essa parte do marketing digital. E foi aí que eu falei A assim... princípio, para aplicar no teu negócio. Para aplicar no meu negócio. Então, não foi algo assim, nossa, eu vou fazer negócios digitais. Foi algo que a vida foi acontecendo. De novo, eu fui indo pelo caminho que eu achei interessante. E aí, eu fiz o marketing digital e falei assim, nossa, mas agora tá aparecendo um monte de gente vendendo curso online, tem um monte de hater aí na internet falando um monte de besteira, tem um monte de gente lançando marca e não registrando. Só o marketing digital aqui pro meu negócio, será que não valia a pena ter um olhar jurídico sobre isso? Para poder trazer clientes dessa área do online. E aí como eu sempre gostei de tecnologia, porque sempre eu gosto das última moda que sai das coisas. Legal. Eu falei assim, eu vou me especializar em negócios digitais, porque começou a sair muita gente começou a ir por esse caminho. Aí também veio a LGPD, que também ajudou bastante, né, a trazer uma consciência, né, da questão de dados. Então, a gente teve uma situação favorável, porque todo mundo foi para a internet. O judiciário, que era super resistente, convencional, tradicional, que tinha uma resistência muito grande em fazer algo no online, vieram para o online. E aí, os nossos clientes também começaram a querer reuniões online. Ninguém mais podia sair. Então, acostumaram no online e começou a dar certo fazer reuniões assim. Então, a gente tem muito pouca reunião agora presencial. Às vezes, a gente vai na empresa em razão de algumas demandas que são necessárias, né? Por exemplo, aplicar um treinamento ou fazer uma reunião mesmo que precisa estar a equipe. Enfim, alta gestão. Mas o pessoal tirou aquele viés de problema da internet. Agora, é uma solução, uma reunião online. A maioria não quer mais pegar 2 horas de trânsito para fazer uma reunião de 1 hora. E sem contar a quebra da barreira. Porque hoje a gente tem clientes em Portugal, na Austrália, em outros estados aqui, Paraná, o cliente vai para os Estados Unidos. Então, hoje fica a globalização, né? Ela
trouxe todo mundo um para perto do outro com o avanço da internet e com os negócios digitais. Então, hoje, a faculdade online, então, tem muita coisa que tem que seguir uma diretriz básica, que foi aí, nessa época da pandemia, que eu pensei nesse olhar do direito para os negócios digitais e comecei a traçar nesse caminho no escritório. Claro que no nosso escritório a gente atua tanto com demandas dos trabalhos convencionais, por exemplo, mecânica, restaurante, escolinha infantil. Então, a gente tem o Vitor, né, que ele coordena esse pessoal do tradicional, do convencional. E eu fico na negócios físicos, né? Negócios físicos. E muito negócio físico agora também está no digital. Então, a gente tem empresas que atuam só no online, temos clientes empresas que atuam só no offline e temos clientes que estão no híbrido. Então, eu acho que após a pandemia a gente teve essa erva que seguiu para todos os lados. E hoje, o que você vê que é o maior desafio de quem está entrando? A pessoa já tem um negócio físico e aí ela decide ir para o digital. Ou às vezes criar uma vitrine no Instagram, ou às vezes ter um site, ou às vezes até mesmo criar um curso digital. Hoje, o que você vê que é o primeiro desafio, a primeira barreira, que às vezes a pessoa não vai nem olhar ainda, pensar, ter no primeiro momento esse olhar que você teve lá atrás e pensar, mas será que é só conhecer a ferramenta? O que você vê como o principal desafio que às vezes quem está assistindo aqui ainda não, talvez nem tenha pensado que tem esse problema, mas Sim. O que você enxerga bastante no dia a dia das pessoas que se voltam para o digital e quer colocar o seu negócio na internet? É algo que eu acredito que aconteça no offline, mas foi passado para o digital muito pior, assim. As pessoas, elas começam no digital e elas não pensam em diversas coisas que são muito necessárias para o negócio girar. Por exemplo, a pessoa vai vender um curso online. Então, ela vai lá, cria todo o conteúdo, faz o nome do curso, posta o curso na Hotmart para ser comercializado no CPF. E aí, não tem ninguém ali para dar um suporte jurídico, tributário e tudo mais. Vai fazer o seu primeiro saque na Hotmart. O que a gente vê? O CPF tem valor limitado. Você não pode sacar todo o valor que está lá. Já quando você tem uma empresa com CNPJ e tudo, você consegue fazer o saque por completo. Então, você consegue ter um manejo do dinheiro mais estratégico do que se você faz pelo CPF. E mais, quando a gente vê negócios digitais, o valor é muito exponencial. Então, você vende um curso ali de 999, vamos supor, e consegue vender para uma alta demanda de pessoas. O retorno desse valor é muito alto. E nós sabemos que quando se tributa pelo CPF, a carga tributária, a alíquota, se você passa aí de um valor da alíquota, você pode tributar até 27,5%. Então, se você não tem uma empresa regularizada e vai no CPF, além de não conseguir sacar, ainda vai ter que pagar um imposto que poderia ser muito mais reduzido se a pessoa tivesse um planejamento tributário para o seu negócio. Isso é um ponto 1. Só nesse ponto 1, se ele tivesse um MEI, ele já teria parte desse problema resolvido ou não? Teria. No entanto, o MEI, ele é um pouco ingrato. Por quê? O MEI, ele se confunde com a pessoa física. Então, você tira lá o MEI, só que a sua conta do CPF, ela é meio que junto com a sua conta do CNPJ. Então, vamos supor que dê algum problema e vamos supor que alguém entre com um processo, aconteça alguma coisa que você tenha os seus bens bloqueados. Vamos supor, ou pelo CPF ou pelo CNPJ. Pelo MEI, consegue acessar tanto o CPF como o CNPJ.
a personalidade da empresa ela não é individualizada no MEI. Isso que é um grande problema. E aí a gente já entra na parte societária. E aí, como que a gente faz para ter essa individualização da pessoa física com a pessoa jurídica? Porque quando a gente faz uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, a gente tem uma individualização entre CPF e CNPJ. Então, se você sofre um processo no CPF e tem essa individualização, sua empresa está protegida. Sua empresa está protegida. E o contrário também. Até chegar no seu CPF, tem muitos mecanismos até acontecer isso. Já quando você abre um MEI, se a outra parte descobre que é MEI, e é muito simples de descobrir isso, você pede bloqueio do valor integral. Lá no escritório, nós fazemos isso. Quando temos alguma ação de cobrança, a pessoa não paga, e a gente descobre que é MEI, a gente pede bloqueio de tudo, CNPJ e CPF juntos. E a justiça concede, por conta dessa confusão patrimonial entre MEI e CPF. Agora, quando você já está indo para a internet e vê o grande potencial que a sua empresa tem, o MEI estrategicamente é furada. É melhor fazer uma microempresa. Porque um treinamento de 997, ele rapidamente pode estourar o valor anual dos 90 mil de forma muito rápida. Muito rápida. E aí, a gente já parte para uma outra questão contratual. Então, você vai lançar um infoproduto, vai lançar um curso online, uma mentoria. Aí, a gente tem a questão mentor. O mentor, ele precisa fazer um contrato com seus mentorados. Por quê? O mentor, normalmente, ele costuma passar o quê? Uma estratégia de negócio, uma orientação personalizada. Então, ele cria um método para aplicar para esses mentorados. E se esse método ele é vazado? Tem no contrato com esses mentorados uma cláusula de confidencialidade para não compartilhar? Porque senão é muito fácil. Eu recebo ali o e-book da aula, aprendo o que o mentorado me ensinou e repasso para minha amiga, para o meu amigo, para o vizinho, para não sei quem. Uma hora você descobre que o seu negócio na semana que vem o seu cliente virou seu concorrente. Exato. E aí é interessante que tem uma cláusula de confidencialidade, até mesmo porque às vezes um mentor ele costuma compartilhar algumas estratégias, principalmente nessas mentorias individuais que o valor é bem alto, né? O ticket é alto, né? É high ticket, né? E quando a gente fala da questão da Hotmart, tem os termos de uso do produto, do infoproduto. Tivemos uma situação de uma cliente que ela era consumidora, no caso, ela não era a infoprodutora, mas ela veio nos consultar em razão dela consumir o infoproduto. Ela comprou um curso, ela tinha uma assinatura VIP num curso que ela assistia pela Hotmart. E esse curso foi migrado para outra plataforma que seria mais controlada pela dona do infoproduto. E aí, ela já tinha assinatura VIP anual. Ela já pagava aquele valor maior para ser VIP. Sem avisar os alunos, foi cobrada uma taxa maior para você poder migrar para essa plataforma extra, além da Hotmart. E aí, o que a gente vê nisso daí? Não foi comunicado o consumidor a respeito dessa situação. E não foi dada a opção também? Não foi dada a opção... Não, até foi dada a opção de você ficar na Hotmart ou partir para a outra plataforma. Mas o que acontece? O que o VIP entrava aí? Se ela já pagava o valor VIP, se ela já era VIP anual, qual foi a condição que foi dada a ela para que fizesse essa migração? Foi perguntada? Por que ela ainda pagava VIP se ela não ia ter a oportunidade de ir para a plataforma que ali em si seriam os VIPs? Então, como que a gente regulariza isso? A empresa ela precisa regularizar através de termos de uso. E se ela tem um status antes, né? Se ela pensou... Antes de uma migração. Antes de uma migração. Ela tem que questionar, informar dessa situação, dar a oportunidade da pessoa, e não na hora da renovação. Não na hora que renova automaticamente na Hotmart e tem 7 dias úteis para cancelar. Que é o determinado em lei.
Você precisa o quê? Dar ali o pedido, né? Olha, eu vou mudar de plataforma, uns 3 meses antes, pelo menos, um mês antes que seja, para a pessoa escolher. Não, vou ficar na plataforma com valor reduzido. Não, vou migrar e entendo que o valor vai ser maior. Mas não na hora ali que a pessoa já renovou automaticamente e descobre que você foi expulsa da plataforma que anteriormente você estava usando. Ué. Então, a consumidora ficou bem incomodada com essa situação, acabou deixando quieto, se manteve, né? Mas, assim, é uma situação que a gente vê que a empresa não estava preparada. Não deu o suporte necessário para Não os estava alunos. preparado e provavelmente não tinha um escritório como o de vocês para dar assessoria jurídica, né? Pois é, creio eu que esse pensamento eles não tinham tido e muita gente ficou descontente. E o que isso pode acarretar para essa empresa, essa empresa de cursos, né, que agora migrou para uma plataforma própria? Possivelmente muita gente ficou insatisfeita e não vai querer renovar no futuro. E isso acaba prejudicando ali, né, o andamento da empresa. Se a empresa concede um período para a pessoa pensar como que vai ser essa transição e etc., é de uma forma. Agora, quando você impõe algo meio às escuras, já fica uma situação um pouco desagradável, até para a pessoa permanecer seguindo, né, ali. E você acredita que às vezes essas decisões assim de mão única, às vezes é por conta que o produtor ele não tem a visão do todo ou a visão de um especialista como vocês para chegar e dar essa orientação, ó, solta um comunicado antes, pergunta para o teu cliente. Você sente que às vezes é falta de informação ou, na sua opinião, é um pouco de querer impor, ó, a regra é assim, problema seu, se quiser bem, se não quiser... Eu acho que nesse caso da cliente foi meio que isso. Eu acho que eles tinham conhecimento que deveria ser de uma forma, não fizeram Por decisão. Por decisão, Conta em risco. por conta em risco, e foi. Quem quer, quem não quer, beijo e abraço. Eu acho que foi bem assim. E aí, tudo bem, mas eu acho que estrategicamente para a empresa, por exemplo, prejudicial. É prejudicial, porque, por exemplo, essa consumidora me contou essa situação e já falou, pelo menos 5 a 6 pessoas não irão renovar. O valor 1.200 e pouco, perder 5 mil reais ali naquela única pessoa que comunicou. Pensa em outras pessoas que não compartilharam o seu desgosto, né? Então, assim, aí tem que ver aí se foi uma decisão interessante ou não. No escritório, a gente costuma discutir isso com os nossos clientes, quando eles vão mudar uma estratégia comercial assim do nada, né? Ah, estou vendendo de uma forma, vou mudar para tal coisa. Nós costumamos, além de dar a questão da orientação jurídica, pontuar também o que isso pode tornar... Acarretar. Qual que é essa gestão de crise, se caso eu estou te passando essa estratégia, creio eu que não vai dar muito certo, ou pode até dar, mas você vai ter gente descontente. Qual vai ser a gestão de crise que a gente vai lidar com esse povo descontente? Vai dar um desconto? Não vai? Vai deixar eles... Ah, se quiser é assim, se não quiser não faz diferença. Aí, a pessoa que está sendo orientada, ela precisa assumir o risco. Então, se ela tem a consciência de que aquilo pode gerir, acarretar numa gestão de crise, numa crise no futuro que tenha que gerir depois, ela tem a consciência da decisão que ela está tomando. Então, é interessante uma assessoria jurídica também para isso. Ah, eu vou entrar com uma sociedade agora. Então, eu estou aqui, tenho a minha empresa e uma das sócias briga, por exemplo. Tinha um produto, uma era coprodutora, a outra era produtora, não sei. Esse é um excelente assunto. Tem várias pessoas na área do digital trabalhando com seus produtos no formato de coprodução. Fala mais sobre isso. Quais são os tipos de
problemas e desafios que podem aparecer que a pessoa nem está vislumbrando, porque na hora da produção com o coprodutor, né, enquanto o casamento está ali no começo, tudo são flores, né? Uma coisa que eu quero pontuar em questão disso é contrato. O contrato você discute antes de assinar. Então, quando as pessoas falam, não, eu quero rever essa cláusula, não, eu quero deixar assim, assado, as pessoas podem falar, nossa, que chato, nossa, tá implicando, nossa, que... por que eu vou assinar esse contrato? Assim, que a pessoa quer mudar tudo que eu coloquei. Só que é interessante que as partes conversem, entrem num denominador comum, coloquem aquilo num contrato, porque no contrato é a fase do namoro, é quando ainda tá tudo certo, é a hora que você pode discutir. Ah, minhas obrigações são assim, as suas são essas. Se a gente tiver lucro, vai ser dividido assim, vai ser dividido de tal forma. É ali que vocês têm que discutir. É na parte do contrato que não pode ser acelerado. E eu vejo muita gente, quando vai fechar algum negócio, eu tenho que assinar para ontem. Se eu não assinar hoje o contrato, eu não vou nem discutir, nem pensar um pouco sobre as cláusulas que ali estão estabelecidas, depois você fica amarrado àquele contrato. E é muito difícil discutir depois. E aí, quando a gente vai ver um lançamento de infoproduto, de um curso digital, de algo que vai para a internet, é necessário ter essa coprodução, às vezes a gente vê contratos que a parte que é o expert está muito em vulnerabilidade, a agência que vai lançar esse infoprodutor e vai talvez ficar ali como coprodutor, ou talvez também entre os próprios experts que às vezes dividem, né? Vão fazer uma parte uma coisa, outra parte outra, não sabe direito como dividir lucro, vai contratar quem? A agência de lançamento vai contratar o gestor de tráfego para fazer os anúncios e etc. Qual que é o valor limite desse contrato? Tem um valor estabelecido? Já sabe quem é que vai ser contratado para fazer essa gestão do tráfego? Ou, do nada, vai aparecer lá um valor enorme para a pessoa pagar? Que aí depois vai dividir que lucro, né? Então, tem que ter combinados antes desse lançamento e as pessoas na ânsia, naquela expectativa de lançar, não vai fazer, vai acontecer, vou aparecer, vou conseguir vender meu infoproduto, às vezes acaba tendo uma pulando essa etapa, né? essa etapa do combinado do contrato para fazer muito rápido e acaba depois se arrependendo. Depois acaba olhando, tendo já uma vivência, né, daquela situação e acaba já conseguindo organizar melhor o seu futuro contrato. Mas, muitas vezes, a gente pega a gente frustrada com um negócio ali que foi feito, tanto na questão de agência de lançamento, como de expert, tanto ou de sociedade entre experts, né? Que uma coisa, um vai falar uma parte, outro vai falar outra, depois quando vê, era metade de cada um, e quando vê, só um tá fazendo, o outro não tá. Então, a gente vê uma situação muito complexa nessa parte dos contratos. E muito se dá porque todo mundo quer fazer tudo rápido. E precisa ter uma análise, precisa ser... ter um cuidado, uma discussão, ver quais são os riscos aqui, o que pode acontecer no futuro, se tiver um problema, como que a gente lida com esse problema. Porque você pode, às vezes, assumir um risco. Você pode falar assim, não, vou lançar esse infoproduto, vai ser a divisão de lucro, sei lá, 30-70, vamos supor, ou 50-50, mas quero, porque estou ciente dos riscos, se der algum problema, a gente tem o plano B. As pessoas nunca vão com o plano B. Aliás, nem o A está formatado direito. Então, a gente vê muito amadorismo, né, no fechamento desses contratos. Muito pela ânsia de fazer, às vezes não se pensa nas consequências, né? Uhum. E olhando para isso, o que você vê? Você comentou da questão da gestão de tráfego, né? Quando pensando num negócio tradicional, como você falou, uma oficina mecânica lá, resolveu lançar o catálogo dela, divulgar o site, aí contratou um gestor de tráfego. Como geralmente
esse negócio não estava no digital, tem toda essa fase de aprendizado e tudo mais. Na hora que esse empresário que tem a oficina contrata essa prestação de serviço, quais seriam as medidas mais interessantes que ele deveria se preocupar em perguntar e colocar num contrato para depois ele não ficar frustrado ou decepcionado, não só com o resultado, mas com a conta que vai chegar? Sim. Então, é muito importante que um contrato ele sempre estabeleça de uma forma muito clara qual é o objeto pelo qual ele vai ser contratado. Então, o gestor de tráfego ele tem a incumbência de fazer os anunciados seguindo uma determinada estratégia para poder alavancar aquele negócio. Então, beleza. Então, esse é o objeto do contrato. Quais são as obrigações do gestor de tráfego? Aí tem que elencar ali exatamente. Vai fazer determinados anúncios de determinadas formas no Google Ads, no Meta, enfim. Vai estar ali, tem que estar no contrato quais são os meios pelo qual ele vai cumprir aquela obrigação. Então, como que ele vai fazer com que esse objeto contratado seja materializado no mundo dos fatos? Então, tem que escrever, irá fazer anúncios de 3 vezes por semana, com a frequência de 3 vezes por semana, em 3 meses. Vai ser investido tanto dinheiro. Então, tem que ter um direcionamento já descrito no contrato. Mas ninguém faz isso. Por quê? Ninguém faz. É que é muito difícil, né? Você fazer um acompanhamento disso. E aí, você não tem base para acompanhar literalmente o que foi feito ou não. Então a pessoa não tem também base para cobrar, né? Para cobrar. Você não tá me entregando o serviço contratado, mas você me contratou para fazer a gestão do tráfego, eu tô fazendo. Tô fazendo. Só que não tem nenhum critério ou parâmetro para regular isso, Exato. às vezes. Então é interessante que isso contenha num contrato ou pelo menos num anexo do contrato, né? Nos teus clientes hoje que estão olhando para esse viés, o que geralmente, quais são as práticas que vocês apoiam o teu cliente para que ele não caia nesse local, né? Ou seja, nesse momento de falar, puxa, contratei e agora não tenho como sair. Contratei e não está dando resultado. Contratei e agora estou tendo uma série de problemas. Como que vocês têm apoiado os clientes de vocês, fazendo com que eles não caiam no senso comum da maioria das empresas? Nós conseguimos formatar um contrato que ele seja de fácil instrumentalização. O que é instrumentalização? Utilizá-lo no dia a dia. Fazer com que ele aconteça no dia a dia. Então, apesar de ter os termos ali jurídico e tudo mais, tem uma parte que consegue ser bem claro para que todo mundo consiga entender o que está ali combinado. Então, por exemplo, uma agência de lançamento, que é um dos nossos clientes que a gente tem. Marketing digital, estratégia, etc. Essa cliente, ela vai, além de dar a mentoria de alguma parte de estratégia, ela ainda vai fazer algumas... ela vai organizar cronograma, essas coisas de postagem, né? Então, no contrato dessa pessoa tá lá. Quantas reuniões vão ter? Quais vão ser os horários de atendimento? Como que vai se dar esse atendimento? Vai ser por Meet, por WhatsApp, por qual meio? Além disso, quais são os períodos que isso vai acontecer? Qual que é o prazo disso? Esse cronograma ele vai ser entregue até qual data? Então, tudo está cronometrado ali, né? Colocado no contrato, para que as pessoas consigam se basear, se organizar e poder, tanto um lado como o outro, ter aquela previsibilidade. Porque a gente também tem um outro fator. Por exemplo, um contrato do gestor de tráfego. Ele tem lá aquela determinação, só que às vezes ele não tem o apoio da pessoa, porque ela deveria entregar ou fazer determinadas coisas para que aquele anúncio ele chegue em X pessoas e a pessoa não faz. Porque você fazer um pagamento de anúncio é muito
Você vai lá e paga, mas qual é a estratégia por trás? Tem alguma estratégia para fazer aquele negócio alavancar? Ou não? A pessoa está cumprindo a parte dela? Às vezes ela não entregou o vídeo que precisava ir no anúncio. Exato. Ou ele não entregou a arte que ia fazer com que o anúncio entregasse o resultado. Exato. Então, é no contrato ou anexos desse contrato que vai lá combinar, né? Ah, tem tanto prazo para mandar, tanto prazo para fazer. É algo que precisa ser olhado, porque senão depois tem quebras contratuais e... Ah, tem o WhatsApp aqui, ó. Meu WhatsApp, mandei áudio aqui, mandei áudio para lá, mandei áudio para cá. Tá bom. Você acha que isso é entrar com um processo? O juiz que tem, sei lá, 1000 processos para analisar, ele vai ficar ouvindo 10 milhões de áudios da pessoa? Não vai. E o WhatsApp, inclusive, tem um posicionamento do Tribunal Superior que o WhatsApp não é meio de prova. Então, como que você prova? Através de contrato, e-mail, alguma forma mais formal para fazer essas provas. E como a internet é muito rápida, de um dia para o outro, as coisas acontecem no estralar de dedos, se você não olhar para essa regularização, é muito capaz que você terá prejuízo. Olha só, e olhando para isso também, eu queria que você desse o viés do outro lado. Por exemplo, imagina o seguinte, a pessoa que está ouvindo a gente, que está empreendendo no digital, às vezes um social media, por exemplo, tem lá os seus 5, 10, 20 clientes. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter no estabelecimento do contrato de fornecimento de serviço? Porque, às vezes, ele se preocupa lá com cláusulas, por exemplo, de pagamento, do que ele vai entregar, mas também ele não tem uma bagagem para também se proteger de uma série de coisas, né? Como você disse no exemplo anterior. Às vezes tem obrigações por parte do cliente que vão afetar diretamente o resultado do trabalho dela, ou dele, ou da empresa em si. E o que esse empreendedor que está trabalhando no digital, que o negócio dele é digital, que a entrega dele é digital, para uma outra empresa que às vezes está no físico, que não tem a cultura do digital, o que ele tem que se preocupar para regular melhor essa prestação de serviço? Uhum. Voltamos para a parte do contrato em suas obrigações. Então, ali nas obrigações precisa pontuar o que a outra parte precisa fazer. Ela precisa entregar material, qual que é o prazo dessa pessoa entregar material e tudo mais. E se não entrega, o que acontece? Tem uma cláusula de multa? Porque você tinha ali É comum colocar uma multa para o cliente? Se ele está pagando, ele tem que entregar, e aí ele atrapalha o seu negócio. Então, vamos supor, a pessoa ela tem que fazer o post dia 20. Então, a pessoa ela tem que entregar algum material aí, vamos supor, até dia 10. Aí, porque no dia 10 vai entregar para a pessoa poder trabalhar com esse material para poder fazer a entrega o post no dia 20. Aí a pessoa não entrega no dia 10. Entrega dia 19. Dia 19, tipo... Eu entreguei para você antes do prazo. Entreguei 7 horas da noite. Só que esse prestador, ele já tem outras pessoas agendadas para fazer outras coisas em outros dias, porque as pessoas, elas têm outras atividades a não ser daquela pessoa em específico. Não está exclusivo para aquele cliente, porque é uma empresa. É uma empresa, tem muito cliente que acha que a pessoa ali é exclusiva para ela, né? Tá, qualquer horário, qualquer hora, qualquer tempo é dela. Aí a pessoa não entregou no tempo correto. Qual que é o valor de urgência para você trabalhar naquele post? Qual que é o valor que vai ser Aquela cobrado? multa que estava estabelecida no contrato, se a tua prestação atrasasse, você fica desobrigado dela automaticamente quando o próprio cliente atrasa. Exato. Ou ele vai te acionar lá, você nunca entrega no prazo, né? Exato. Então, qual que vai ser a taxa de urgência cobrada nisso? Ou vai ser recepcionado isso, ou vai... se não entregar até determinada data,
não tenho o que fazer, porque eu tenho outra demanda, não vai ser postado por sua falha. E aí você vai ficar sem postar naquele dia. Ou vai ter a taxa de urgência. Não, recebo a demanda, mas você me paga X montante a mais. Não é nem uma multa, mas é uma taxa de urgência. Você não precisa pôr nome de multa. Você põe outro nome. Mas é como se fosse uma multa. Aí a pessoa faz isso reiteradamente e acaba atrapalhando o seu negócio. Porque se, né, quando você tem ali um determinado calendário, a pessoa não segue, acaba te atrapalhando, né? Então, qual que é o meio que a gente pode arrumar isso? Através de uma cláusula de justa causa. Qual que é a justa causa que a gente pode colocar? Atrasos reiterados, atraso de pagamento, a pessoa fala mal de você na internet, a pessoa teve alguma atitude mal educada com você no decorrer aí do contrato. O que essa cláusula de rescisão, de justa causa acarreta? A gente vê muita questão de justa causa, mudando um pouco para outra personalidade ali do negócio digital, os influenciadores, que eles vão anunciar determinado produto para fazer publicidade. A marca que contrata esse influencer, ele espera determinada conduta que ele siga. Se esse influencer ele vai contra algum valor que essa marca tem no mercado, pode ter no contrato uma justa causa que a pessoa fez alguma coisa. Por exemplo, a pessoa ela teve algum comentário racista, homofóbico, e aí isso vai contra tudo, né? A marca vai continuar sendo vinculada a essa pessoa? Então, isso é uma cláusula de justa causa. A pessoa cometeu algo que vai contra o valor de uma empresa. Ainda vou ter que fazer o desembolso financeiro para esse influencer que me gerou um material que eu não vou poder utilizar. Exatamente. Então, isso também é a hipótese de justa causa. Quando a pessoa vai contra o valor da sua empresa e acaba acarretando o problema na imagem dela, vem para sua marca, por conta de alguma conduta que ela apareceu na internet. E sabemos que qualquer coisa que você fala hoje na internet tem uma repercussão gigante. Né? E uma outra situação também, né? Ainda em questão de influencer, agora mudando um pouco o foco de contrato, mas uma gestão de crise. Se a pessoa fala alguma coisa na internet, ela é mal interpretada e o pessoal cai matando nela no cancelamento. Como que faz o combate a esse hater? A crise dessa situação, como que a gente gere? A gente também faz a gestão dessa crise para que a pessoa consiga sair. Nossa, é completo dessa situação. É completo, né? Então, são muitas bases. Vocês pensam em tudo, né? É isso, tem que ter muita estratégia. É como jogar um xadrez. Você precisa estar muito atento na movimentação que você vai fazer e o que outras pessoas podem fazer também contra você. Então, precisa pensar de forma estratégica e ter planos traçados. Se eu for fazer X coisa, o que pode acontecer comigo? Então, a gente vê muito influenciador por aí fazendo propaganda de coisa que você olha e fala, meu Deus, propaganda daquele salário maternidade, de tigrinho, de não sei o que lá, que sendo até alvo de CPI, de fiscalização e etc. E isso, além de acabar manchando a imagem, ainda depois como que faz para contornar essa situação? Se tem uma assessoria jurídica, você fala, né, professora? Essa publicidade não seria interessante para você pegar. Vai atrás de outra. Então, vocês não ficam só na análise propriamente do objeto jurídico contratual, mas vocês apoiam até na estratégia do que é interessante ou não. Sim. E aí a gente explica para esse cliente... você vai seguir nessa estratégia, você vai seguindo nisso que você quer fazer. Você não Você vai ser influenciador do tigrinho. Você vai fazer isso mesmo com você.
Tudo bem, você está consciente de que pode dar algum problema. Estou consciente. Se der algum problema, vocês resolvem. Gente, já ouviu isso de cliente? Vou fazer... E aí, para esses casos? Ah, Quando você ouve isso e ele tem assessoria jurídica, aí você fala, não, beleza, vai aí. não tem muito que a gente faça, né? O que a gente fala é, você tenha consciência do que pode dar errado. Se der errado, estaremos aqui para fazer o damage control, né? A gestão ali do dano que pode ter causado isso. Mas a gente explica qual o dano que pode acarretar. E a pessoa quer assumir esse risco, tá? A gente é mero conselheiro. A gente não vai impor que ninguém faça o que quiser fazer. Cada um faz o que quer. Mas pode ter consequências. Mas se tiver essas consequências, Não vai poder dizer assim, eu não sabia. Puxa, vocês nem me falaram sobre isso. Não, ele vai estar consciente de onde ele está pisando. Consciente. E dependendo da situação, às vezes a pessoa faz umas coisas assim que você fala, meu, por quê? A gente fala, a gente avisou, não avisou? Isso a gente às vezes faz. A gente avisou que ia dar errado. E às vezes a pessoa fala, eu sei que vocês avisaram, mas aconteceu, agora a gente vai ter que administrar a crise. Não, e às vezes acontece assim, deu ruim, tá? Arruma aí. Beleza, vamos arrumar, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito nessa situação que aconteceu aí pra resolver. Questão de contrato, várias vezes. Mas é interessante, eu acho que é muito dinâmico, né, essa parte do digital. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando que com certeza teria assunto para muito tempo, né? Com certeza. É um assunto vasto, é um assunto que está em voga, que a maioria das empresas, mesmo que tiver um negócio tradicional, em algum momento ela vai ter que ter uma vitrine digital, como tá no Instagram, tá no Facebook. Eu sei que nosso tempo está indo embora muito rápido, mas eu queria aproveitar, antes de você falar as palavras finais, antes disso eu ainda queria explorar mais um item. Uhum. Que a gente está falando dessa questão do digital. Hoje, as plataformas como Instagram, Facebook, entre outras redes sociais, são quase que uma unanimidade e uma obrigação para as empresas poderem ser vistas. Sim. Por outro lado, é como você está numa casa alugada, né? Sim. Você está numa casa alugada, um belo dia o proprietário vem e fala assim, vou precisar do imóvel. Aí você tem que pegar suas coisas e dar um jeito. E se você não tem um outro local, você vai ter uma dificuldade, né? Então, para a empresa que está estabelecida, que está investindo no Instagram, que tá fazendo tráfego, que conseguiu milhares de seguidores e do dia para a noite teve a conta banida ou desaparecida. Ficou sem conta. O que fazer? É só sentar e chorar? Um pouco. Porque a situação é complicada, mas existem alguns meios para a gente conseguir tentar recuperar essa conta. Às vezes não acontece a recuperação, mas, primeiro de tudo, o que a gente orienta o cliente? Você vai abrir uma empresa e colocar ela no Instagram? Lembre-se que existem outras redes sociais. Coloque seu nome em todas elas. E, se possível, tente estar em todas elas. Porque se uma falhar, você ainda tem a outra. Então, a gente primeiro dá esse insight pro cliente. Porque às vezes a pessoa entra no Instagram ali, não vou fazer TikTok porque eu não gosto. Por quê? É seu negócio. O TikTok tá aí. Muita gente tá ganhando dinheiro. Muita gente fala, eu tenho LinkedIn, mas não tenho Instagram. Não tem Instagram. Não, tem que estar em todas as redes. Porque se uma falhar, é uma casa alugada. Se uma falhar, você ainda tem o suporte da outra. Primeiro de tudo. Quando acontece um banimento ou um hackeamento de conta? Quando a conta é banida por alguma situação, é mais fácil de recuperar. Porque o Facebook ele tem alguns mecanismos, ele às vezes costuma devolver.
Facebook, Instagram e tal, né? Meta, grupo Meta. Mas ele sem assessoria jurídica, isso é um pouco mais complicado, né? Não, com assessoria jurídica. Então, sem assessoria jurídica, ele vai entrar na fila do suporte, vai ser o chamado 10.001 e vai esperar alguns meses, não é verdade? Isso. A gente tem o quê? A gente apoia o cliente na parte do suporte para dar a orientação ali de como fazer a solicitação na parte administrativa. Às vezes, na maioria das vezes, quase sempre, aliás, todo mundo que eu conversei e já trabalhei, nunca deu certo o suporte. Às vezes, alguns até comentaram que resolveu, mas cliente meu mesmo nunca resolveu. E aí, a gente vai para a parte da notificação extrajudicial para devolver de uma forma mais célere. Para quê? Porque a gente precisa constituir prova para o juiz que nós tentamos todos os meios para fazer com que o Facebook ele devolva. Por quê? A gente tem que entender que o Facebook, a Meta, o TikTok, o YouTube, eles estão no Brasil e eles se curvam ao direito do consumidor. Eles são fornecedores de serviços. Mesmo sendo uma empresa estrangeira. Mesmo sendo uma empresa, eles estão atuando aqui. Atuando aqui, eles têm que o quê? Seguir as regras do direito do consumidor. E nós somos hipossuficientes, ou seja, nós nunca vamos conseguir combater uma força da Meta. Então, ao olhar do judiciário, nós somos hipossuficientes ao Meta, ao TikTok, ao YouTube, etc. Então, eles precisam se curvar à legislação do direito do consumidor e dar meios para que consiga devolver essa conta para a pessoa que perdeu. Principalmente aquele pessoal que investe muito dinheiro no Instagram. E às vezes acontece que nem a conta ela é banida, simplesmente ela fica no shadow-ban ali que você paga anúncio e não vai, não acontece, você tá ali e algo tá acontecendo, mas você não sabe o que é. Então, eles têm um direito, uma obrigação de dar um retorno para esses consumidores. E o que a gente vê é que falha muito nisso, eles literalmente não ligam muito para a lei do Brasil. Falando no nosso mundo aqui, né, no Brasil. Então, o que a gente faz? Constitui prova, fala com o suporte, depois vai para uma notificação extrajudicial. Não deu certo? Então, vamos entrar com o processo. Aí a gente entra com uma ação liminar, pedindo liminar, para que seja devolvido esse Instagram, esse Facebook, esse TikTok, num prazo de determinado tempo, sob, inclusive, pena de multa. Então, nós tivemos casos no escritório que tivemos a recuperação de conta já. O cliente recebeu de volta o seu acesso. Mas ele chegou a receber depois do extrajudicial. Não, precisou de ação judicial e finalizar o processo. Uau! A gente teve 3 casos muito interessantes para compartilhar aqui com vocês, né? Até porque o nosso tempo está correndo aqui. A gente teve um caso que o Instagram devolveu o acesso à conta do nosso cliente. Apesar de ter tido a liminar, o Instagram não cumpriu a liminar e ele só devolveu ao final do processo. Então, demorou 2 anos para devolver essa conta. 2 anos? Exato. E tem uma indenização aí para ser paga. Até porque eles vendiam material, roupa, caneca, enfim. Então, eles ainda têm a questão do dano material, ou seja, quais são os lucros que você deixou de oferir por conta da queda daquele Instagram. Você consegue colocar isso em dados? Se conseguir provar isso em dados, existe uma grande chance deles serem condenados nessa questão do dano material, dos lucros que você deveria ter recebido, o que você deixou de receber e mais. Quanto dinheiro você investiu ali de anúncio e não foi, e por conta de alguma situação não aconteceu? A devolução desse valor também. Dependendo do caso, existe também o dano moral. Por quê? Você não pode ser impedido de usar algo que é seu por alguma situação. Por exemplo, um hackeamento de um Instagram. Às vezes você tem fotos ali, questões profissionais e etc., muitas das vezes, e isso gera um dano moral. Então, o judiciário costuma fazer essa reparação. Além da devolução, tem a reparação tanto moral como material.
Então, a gente teve esse caso que foi devolvido. O Instagram tem esse processo ainda rolando na parte do valor econômico, né? Do pagamento, que o Instagram vai indenizar essa pessoa que perdeu por algum tempo a conta. Assim como nós tivemos outros 2 casos, mas esses foram de hackeamento. As clientes foram hackeadas por pessoal lá do Paquistão, daqueles lados. E nesse caso a gente entrou com ação liminar, o juiz deu a liminar, ou seja, determinou multa diária de R$ 500 até o limite de um valor lá de R$ 25 mil, por exemplo, para devolver esse Instagram. Não foi devolvido, o processo já está aí há 2 anos rolando, finalizou o processo, tem a multa, que é a falta da devolução, tem o dano moral, que também foi condenado. Nesse caso, não teve dano material, porque a pessoa ela tinha um clube de literatura, mas A conta foi bloqueada também? a conta foi hackeada e começaram a postar na fanpage questões de pornografia. Puxa. Inclusive, o processo tramita em segredo de justiça, porque existe nos anexos desse processo muitas fotos de cunho Proibidas. pornográfico que não pode ficar em aberto, né? Porque é uma situação muito constrangedora. Imagina você ser dona de uma página e começarem a postar um monte de coisa esquisitíssima naquela página. Então, o processo tramitou em segredo de justiça e agora a gente está esperando aí a questão econômica, porque a página, o Facebook, no processo diz que não há como recuperar. Não localiza o ID, né, da pessoa. Então, é muito importante também que as pessoas, elas printem, né, salvem o ID, né, como que é o nome ali, como que fica o nome do site, na HTML ali, o que está aparecendo lá? Precisa printar isso para ter prova que aquilo existiu. Geralmente, quem tem um negócio, geralmente nem vai imaginar que ela vai precisar de um print do ID da conta dela. Exato, né? Então, e uma das alegações deles a gente não apresenta o ID. A gente colocou no processo e eles insistem em falar, não vi. Não, eles, assim, não vi, não tô vendo, tá aí, mas não tô vendo, não. E aí vai ter esse reparo na parte econômica, né? Muita gente queria ter de volta o seu acesso, mas às vezes a justiça consegue, no mínimo, indenizar tudo esse transtorno que a pessoa sofreu. Então, por isso que a gente sempre orienta. Quando a gente está falando disso para a empresa, por exemplo, a empresa que teve o seu Instagram hackeado, o seu site hackeado e entra nessa situação, como que ele resolve isso no sentido de continuar a vida e continuar a operação a despeito de não ter mais o que ele precisaria ter? Então, por isso que às vezes a gente fala, né? Tenha conta em todas as redes possíveis que pode ter. E além disso, assim que essa situação acontece, tem que criar uma conta secundária para você continuar girando. Só que aí você tem que começar do zero. E aí é complicado. Porque a gente sabe, é muito difícil, né? Que o negócio cresça rápido. Demora. E aí é aquela construção do dia a dia. Por isso que existe o reparo econômico por conta de todo esse transtorno que você vai ter de fazer tudo isso de novo. Então, tenham contas secundárias, tenham contas em várias... Fica a dica aí. Em várias plataformas. Não deixem de assegurar isso, porque é o seu plano B, né? Você tá num canto, vai pro outro, enquanto ali tá resolvendo a situação. Então... Mas existem meios de conseguir a devolução. Tem gente que tem a sorte que consegue. O que eu percebo... Com o escritório fica muito mais fácil. Com o escritório fica muito mais fácil. Fica bem mais tranquilo, né? Tem gente que não só existe essa situação, mas tem hackeamento de conta no Mercado Livre, acesso indevido. Então, tem várias coisas que a gente poderia ficar aqui conversando. Nossa, é uma infinidade de situações... Que a gente Acho que você vai ter que vir em outro podcast aqui pra gente falar desse assunto. Vanessa, fico muito feliz. A gente é muito grato por tanta coisa importante que você trouxe aqui.
Eu não tenho dúvida que você que ficou até aqui, está assistindo até aqui, você aprendeu muita coisa que você tem que olhar para o teu negócio, principalmente olhando para o teu site, Instagram e uma série de questões. A gente é muito grato a você por compartilhar tanto conhecimento, por trazer essas informações. Como você diz para os teus clientes, né? Não tem mais como dizer, eu não sabia. Se você assistiu até aqui, agora você sabe, agora tem que implementar, né? Exato. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento e pedir para você deixar aí as tuas considerações finais, os teus contatos, como o pessoal acha, encontra o escritório de vocês para começar a endereçar tudo isso, para ter esse suporte jurídico, para olhar para essas questões que você falou aqui, como que o pessoal te encontra? Bom, primeiro, agradeço muito a oportunidade do espaço. Fiquei muito contente de participar aqui do podcast. É muito bom disseminar esse conhecimento e trazer a consciência das pessoas para essas situações que são problemáticas, mas que têm meios de serem minimizados os riscos. Claro que nunca é totalmente minimizado, mas uma grande parte a gente consegue e consegue também traçar essas estratégias para que as pessoas saiam do amadorismo e tornem seus negócios profissionais. Então, meu recado para quem está aqui assistindo é: invistam em questões como uma advocacia, uma assessoria jurídica estratégica clara para o seu negócio, que seja personalizada para o seu negócio. Além de outras questões, né? Temos o mentor, que temos, né, que seguir esses ensinamentos muito profundos de estratégia mesmo do negócio, que as pessoas precisam ter. E às vezes a gente só consegue traçar o caminho com o olhar de alguém que já passou por isso. Então, é muito interessante o trabalho do mentor nesses profissionais, com essas empresas. E, por fim, eu vou deixar aqui o meu contato. Vocês podem localizar a gente no Vanessa Vasques e Vasques Advogados, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato. E o meu telefone, eu vou compartilhar aqui com o Emerson, que depois vai compartilhar na legenda lá para vocês acessarem. Vai aparecer aí para você na descrição do vídeo. E se você ficou até aqui, se você curtiu e aprendeu bastante coisa, coloca aqui nos comentários os seus aprendizados, o que você vai mudar no teu negócio, e curte esse vídeo para mais empresários que receber esse conteúdo. Vanessa, muito obrigado por você estar aqui, que realmente você continue sendo você e a sua empresa, continue agregando tanto valor aí para todo mundo que está empreendendo e que precisa dessa ajuda aí para fazer com que o negócio digital esteja protegido dentro desse ecossistema. Muito obrigada. Que você esteja aqui com a gente no próximo podcast, que vai ser incrível. Comenta aqui, curte o vídeo e continue acompanhando a gente. Se inscreva no canal. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.